nesse lugar. Não há outro a quem queremos nesse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Oh Deus. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado pela tua misericórdia. Sim, Deus. Obrigado por estar nesse lugar, Senhor. Aleluia. Eu não mereço Glória a Deus. tua misericórdia, Aleluia. mas tu viestes Louvado seja teu nome, Deus. de longe. Escutei tua voz chamando meu nome. Deixou tudo o que tinha para perdoar o mundo pecador. Levanta as mãos para o céu e declara: meu Salvador, meu resgatador. Aleluia. Oh. Redentor, livraste-me. Meu Salvador, meu resgatador. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Redentor, livraste-me. Eu não mereço tua misericórdia, mas tu viestes de longe. Escutei tua voz chamando meu nome. Obrigado, Deus. Deixou tudo o que
mais uma vez. Aos teus pés, Senhor, minha Aos teus vida, pés, Senhor, minha vida entrego. Levante suas mãos. Me prostro aos teus pés, minha vida a ti. Do fundo do coração, canta, meu Salvador, aleluia. Meu Salvador, meu resgatador. Naquele momento, só Ele estava lá. Quando todos fecharam as portas, quando ninguém pôde te ajudar, livraste. O Senhor livrou, o Senhor livrou. Oh, meu Salvador, diga mais uma vez. meu Salvador, Esse meu Salvador, meu resgatador. tão doce, tão manso, tão humilde. Livraste a mim. Comece a orar nessa hora. Deixe o Espírito Santo ir até você. E diante de tudo aquilo que você precisa essa noite, o Espírito é que nos fortalece, querido. Quando nós estamos diante de dificuldades, de desafios, de problemas, nós temos algo que precisa ser alinhado para que a gente viva a perfeita vontade de Deus. Porque existem as coisas que vão consolidando outras coisas. Nada nasce do nada, né? Tudo nasce de alguma coisa. E você precisa consolidar a sua fé. Você precisa consolidar os seus avanços de 2026. Talvez a sua esperança tenha sido destruída. Assim como Abraão olhava para a situação dele e não via mais esperança. A palavra fala que Abraão era amigo de Deus. Interessante porque Moisés era servo, mas Abraão era amigo. O servo muitas vezes se comporta como inútil, porque só faz o que o Senhor manda. Agora o amigo não. O amigo faz aquilo que ele sabe que o Senhor gosta, que o Senhor espera. Aleluia. E Abraão, já velho, quando recebeu a visita do Senhor, o Abraão pediu um favor. Deixa eu fazer um cordeiro, deixa eu fazer um pão para você, deixa eu fazer uma oferta de amor para você, porque eu esperei há tanto tempo, mas uma coisa não acabou dentro de mim. Eu sei que você é meu amigo. Querido, aquilo agradou tanto o coração de Deus, porque Deus quer que a gente mantenha a fé, Deus quer que a gente reacenda a esperança, mas necessário é que Ele tem nos chamado de amigos. Necessário é que você entenda que essa palavra amigo está relacionado a amor verdadeiro, amor incondicional. Talvez você chegou aqui olhando para a sua situação, tão fraco na fé, olhando para o tempo e dizendo: poxa, eu estou sem esperança já. Mas quantos aqui sabem que Deus te ama? Quantos aqui têm certeza que o Senhor ama você ainda?
então ainda está de pé a promessa em nome de Jesus, porque Ele fará, porque Ele é meu amigo, porque Ele me ama, porque Ele não se esquece de mim. Relacionado ao amor verdadeiro, que é o amor de mãe, Deus diz: ainda que a tua mãe, que nunca poderia deixar de te amar, mas que ainda ela deixasse de amar você, eu todavia nunca me esquecerei de ti. Você pode hoje manter a sua fé, mantenha a sua fé, reacenda a sua esperança, porque Deus te ama. Diga: Deus me ama. Não, fale mais forte: Deus me ama. E o seu amor é tão grande, é tão forte. Levante a sua oração, levante a sua fé, erga a sua esperança, erga-se em amor. Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre. Levante suas mãos no céu e cante de coração mais uma vez. Deus me ama. Mais uma vez, Deus me ama. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos para mim. Mesmo sendo assim, falho e pecador, mesmo sendo falho, mesmo sem merecer. Oh, aleluia, aleluia. Se estou forte, se estou de pé. Agora presta atenção nisso. Aleluia. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Ergue as suas mãos no céu, vai. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Olha a verdade. Deus me amou tanto, entregou seu filho. Pra quê? Canta pra todo mundo ouvir. Ei! Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos para mim. Mesmo sendo assim, falho e pecador, dá a maior salva de palma que você puder para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Que bom que você está aqui. Que essa atmosfera de adoração permaneça nesse lugar. Que esse espírito acolhedor,
amigo de cada um de nós, também permaneça em nós, amém? Vamos receber as crianças, criançada bonita. Glória a Deus, povo amado do Senhor, amém? Quero pedir à igreja para estender suas mãos aqui para nossas crianças, amém? Aleluia, opa, glória a Deus, nossos príncipes e princesas do Senhor, amém? Estende tuas mãos para cá, Pai querido, Pai amado, nós te apresentamos a nossa herança, que foi o Senhor que nos deu e colocou nas nossas mãos, para que pudéssemos, ó Senhor, orientá-las, cuidar delas, é a nossa responsabilidade, e nós tomamos posse disso, como pais, para honrar a Tua palavra, e fazê-los crescer, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus, a igreja diga, amém, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, igreja. Olhe para a pessoa do seu lado, diga a ela, paz do Senhor. Que bom você estar aqui. Acredito que Deus vai falar com você. Amém? Deus é bom. E maravilhoso. Vamos abrir as nossas Bíblias? Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele está nele. E nisso conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Diga aleluia. Vamos orar. Pai, nessa noite cremos que nós estamos em Ti, e cremos que o Senhor está em nós, porque o Teu Espírito nos foi dado, e nós pedimos que mais uma vez em nós, o Senhor possa agir de uma forma maravilhosa, e transformar cada parte do nosso ser, de dentro para fora, Senhor, isso em nome de Jesus, amém e amém. Essa semana, nós pegamos uma maçã muito bonita, né? A gente ficou apaixonado por aquela maçã. E aí a gente estava lá em casa, tipo, disputando quem ia comer aquela maçã, né? Maçã tão linda. E aí eu parti aquela maçã no meio, para dar um pedaço para outra pessoa.
E quando eu abri a maçã, ela estava preta por dentro. Depois eu posto essa imagem para vocês poderem ver, tá bom? E eu gravei, né? Porque eu quero aproveitar um momento assim que venha uma inspiração do céu. Eu chamei a Patrícia, mostrei a ela, e ela disse assim: às vezes, muitos de nós estamos assim, tão bonitos por fora e estragados por dentro. E é muito forte. E aquela maçã ficou ali dentro da geladeira. Eu ainda deixei ali porque eu pensei em gravar um vídeo depois, mas ficou me incomodando. Eu disse: vai rebolar esse negócio no mar. Negócio de preto por dentro, né? Podre por dentro, bonito por fora. Está repreendido em nome de Jesus. Mas isso vem para nos confrontar. Isso vem para que o nosso coração seja alinhado. Quando nós começamos a ler as Escrituras, muitos de nós começam em Gênesis. E o livro de Gênesis retrata a criação do mundo, a criação do homem e os primeiros pecados. Qual foi o primeiro pecado? O primeiro pecado, ele foi gerado pela desobediência. Ele não é a desobediência. Ele foi gerado pela desobediência. O primeiro pecado foi o afastamento. O homem se afastou de Deus para fazer a sua vontade, seduzido pela serpente. O segundo pecado foi gerado pelo ego, ou a inveja, ou ciúmes, como você quer chamar, a carne, né? Que foi matar o irmão. Então, quando nós vamos entender e olhar para o primeiro mandamento, que qual é? Qual é o primeiro mandamento, igreja? Amar a Deus. E o segundo mandamento? Amar ao próximo. Logo vemos que os dois primeiros pecados da humanidade, os dois graves pecados da humanidade, eles vão ali na contramão. O afastamento e a morte do irmão. É muito forte isso. Então, quando nós lemos 1 João 3,7, aí eu quero que agora você pegue no 7, 1 João 3, mas que você volte um pouquinho e vá para o 7. Olha o que ele vai dizer: filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Para que foi que o Filho de Deus se manifestou? Desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. E aqui, gente, eu quero frisar nos dois primeiros pecados. Eu quero que você frise nisso. Eu sei que tem N outros, mas eu quero que você frise no afastamento de Deus e na morte do irmão. Ah, pastor, mas eu não ando matando irmãos. Você vai entender já já o que é matar um irmão. Já já. Continuando. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Versículo 10, tá bom? Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Porque essa é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Fale aleluia. Não como Caim, que era maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Olha a pergunta. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo
vos odeia ou vos aborrece? Não sabemos que passamos da morte para a vida, para que amemos os irmãos? Quem não ama seu irmão permanece na morte. Agora presta atenção no versículo 15, para você entender o que é matar o irmão. Qualquer que aborrece o seu irmão é o quê? Como é que está aí na sua tradução? Assassino, homicida. E se vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos o amor nisso, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Fala aleluia. Essa palavra ela é muito forte. Porque quando nós entramos em relação com Deus, ou quando nós pensamos em ter relacionamento ou aproximação de Deus, nós devemos nos aproximar para manter os mandamentos. Se eu estou me aproximando de Deus, eu tenho que colocá-lo em primeiro lugar. E se eu estou me aproximando de Deus, eu tenho que amar o meu irmão. Porque senão eu me torno alguém que me distancio dele e me torno alguém que mata o irmão. Você vai entender. Amar em relação a Deus é se esforçar para isso. Nós somos pecadores, irmãos. O que a gente gosta é de outras coisas. Estou falando de carne. Agora o nosso espírito pertence a Deus. E quando estamos em Deus, muito nos alegramos nele. Mas ao mesmo tempo, somos seduzidos pelo pecado. Então, quando somos seduzidos pelo pecado, a palavra que vem até nós é resistir. Fala comigo, resistir ao diabo e ele foge de você. Quando nós nos aproximamos agora em relação ao próximo, nós temos que entender que nós temos que nos colocar no lugar dele. Não tem como Cícero me entender, sendo eu tão diferente dele, se ele não se colocar no meu lugar. Ah, pastor, mas eu não sei o que você está passando, porque eu sinto de um jeito e você sente do outro. Pronto, você já entendeu. Se você não sabe a forma que eu estou recebendo determinada coisa, a forma que eu estou passando determinada coisa, você tem que se compadecer de mim. Porque às vezes você pode achar, poxa, se fosse eu nem ligava, mas é se fosse você. Tem muita coisa que você liga que talvez eu não ligue. Alguém está entendendo? Se você não se colocar no lugar do próximo, você não tem como se aproximar dele. Não tem. Você vai ter dificuldade. Agora, quando eu me aproximo do próximo, eu tenho que ter uma mentalidade de salvação. Uma mentalidade de que ele deve estar passando dificuldades e que eu tenho que me compadecer. Bom, se eu sou essa pessoa, quando esse próximo está passando por dificuldades, eu me entristeço. Mas se ele está passando por alegrias, eu me alegro. Aleluia. Caim ouviu que o irmão foi bem visto, e isso enciumou o coração de Caim. Isso deixou o coração de Caim com inveja, mas não porque Abel era bom, mas porque ele era mau. Alguém está aqui? Não era porque as obras de Abel eram boas, mas porque as obras de Caim eram más. Então deixa eu perguntar a você, para você se aproximar do seu irmão, as suas obras são boas ou são más? Eu sempre dou a dica para quando você for se aproximar do próximo, você primeiro se aproxime de Deus. Não tem como você amar o próximo se você não amar a Deus.
Isso não é amor, pode ser um sentimento de troca, pode ser uma atração física, pode ser um sentimento de possessão. Agora, amor está totalmente ligado a suportar. Somos seres diferentes. Temos nossas dificuldades, temos as nossas manias, temos a nossa criação, temos o nosso jeito. E muitas vezes, se não nos colocarmos no lugar do outro, não conseguiremos nos compadecer dele. Se não nos colocarmos ao favor do outro, não conseguiremos nos alegrar com ele. Bom, nessas medidas de amor diante de Deus, quando você se aproxima de Deus, você não deve argumentar, não cabe argumentar. Diante do irmão, você pode até argumentar. Você chega e diz: meu irmão, me perdoe, eu estava triste. Meu irmão, me perdoe, sabe, eu estava com a minha cabeça quente. Meu irmão, me perdoe, eu fiz aquilo com você, porque eu me chateei com o que você falou. Diante do irmão, existe conversa, diálogo, aonde você pode ser o certo ou o errado. Agora, diante de Deus, não cabe argumentos. Por quê, pastor? Porque Ele é um ser eterno, onisciente, onipotente, onipresente. Tudo Ele sabe, todas as razões. Às vezes você faz coisa que você nem sabe a razão, mas Ele sabe. Então, quando você chega diante de Deus, não cabe argumentar. O primeiro homem pecou, a primeira mulher pecou e argumentou. Eva disse: foi a serpente. Adão disse: foi a mulher que tu me deste. Caim falou: por acaso eu sou fiscal, protetor do meu irmão? E Deus disse: o sangue do teu irmão clama da terra, Caim. O que fizeste? Diante de Deus não há desculpas. Diante de Deus tem que ter arrependimento. Me desculpa, Deus, por favor. A justiça poderá desculpar você? Não, irmão, entenda isso. A desculpa não é aceita por Deus. Senão Ele não teria feito o que fez com o próprio filho, que morreu pelos seus pecados, pelos meus pecados. Jesus não chegou diante de Deus e disse: Pai, desculpa eles. Jesus disse: eu vou por eles, eu morro no lugar deles. É forte isso. Então, diante de Deus não há argumentos. Diante de Deus nós temos que assumir responsabilidade. Fala comigo: assuma responsabilidade. Quando Davi soube que errou diante de Natã, ele não enganou, ele não fez como Saul, ele não teve uma ideia melhor. Ele simplesmente disse: pequei, contra ti pequei. Ele foi aonde? A sala do arrependimento. E Deus desculpou a Davi? Não. Deus perdoou Davi. É diferente. Você vai entender que o perdão é aquilo que te cura por dentro. A desculpa é aquilo que te salva por fora. E Deus nunca vai desculpar você. Deus vai perdoar você. É diferente. Porque primeiro Ele muda você por dentro. Deus perdoou Davi, mas não desculpou ele. A criança morreu. A espada ficou dentro da casa de Davi. A casa de Davi pagou por muitos e muitos anos, até a geração de Cristo ser suficiente para pagar aquilo que Davi tinha feito. Porque Davi não morreu numa cruz, mas Jesus, a raiz de Davi, morreu no lugar de Davi e no lugar de todos nós. Bom, assuma a responsabilidade. Só há uma forma de você melhorar: assumindo a responsabilidade. Assumimos o nosso erro
e vamos, através do arrependimento, mudar nossos comportamentos. Abra comigo Isaías 6, versículo 1. Fale, aleluia. Isaías 6, versículo 1. É bem conhecida. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. Eles chamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, o que ele disse? O que Isaías fez? Isaías disse aleluia. Isaías disse glória a Deus, santo é o Senhor. Não, Isaías disse: ai de mim, que vou perecendo. Por que você vai perecendo? Porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos, olha, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Não há outro argumento que um homem mortal deve fazer diante de Deus. Quando Pedro percebeu quem era Jesus, o que foi que Pedro falou? Afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Afasta-te de mim. Se cada um de nós assumirmos a nossa responsabilidade, nós conseguiremos primeiro nos juntar ao Senhor, porque esse preço já foi pago, irmão. Se eu e você hoje vivermos separados de Deus, não é por conta dos nossos pecados, é por conta das nossas desculpas. Nós queremos ser desculpados e não perdoados, porque a desculpa parece que eu posso fazer de novo. E o pecado, quando é perdoado, ele requer arrependimento, e arrependimento é abandono da prática. Alguém está entendendo? Tem gente que diz assim: desculpa, mas eu sou assim. Desculpa, mas eu sou assim. Tá, eu posso desculpar você e tolerar conviver com você, mas se você não mudar em arrependimento, você não vai para o céu assim. Não são as frases bonitas. Tem até um videozinho que eu achei legal, que eu nunca faço esses vídeos, mas esse eu fiz, eu achei interessante. Que fala assim, era um rapaz, ele falava bem rápido assim, tratar bem as pessoas é melhor do que você estar postando frase bonita no Facebook, hein? Foi? Quem falou isso? Quem falou? É a verdade. É a verdade. Eu posso conviver com você tolerando o seu mau comportamento e te desculpando sempre, porque o Senhor me chamou para fazer isso. E a gente liga perdão a desculpar. Agora Deus nunca desculpa ninguém. Deus perdoa, porque a justiça não pode ter alguma coisa a ver com a impunidade. Se você é culpado, você tem que pagar. Ou você paga, ou alguém tem que pagar por você. E o que você tem que entender é que aquele que morreu, ressuscitou exatamente porque pagou.
Então arrependa-se e mude. Foi isso que João falou. Porque aquele que trata mal o seu irmão, aquele que aborrece o seu irmão, aquele que tem inveja do seu irmão, está fazendo que nem Caim. Está fazendo que nem Caim. Bom, nós estávamos diante de um homem santo, Isaías, e ele dizia: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu vi o Senhor dos exércitos. Versículo 6 vai dizer assim: mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirou da ponta do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado foi o teu pecado. Diga aleluia, diga glória a Deus, diga santo, santo, santo é o Senhor, que pode me purificar. Quando há arrependimento, há purificação, irmão. Amém? Nós estávamos aqui falando sobre o livro de Esdras, quinta-feira. Quem veio quinta-feira? Foi muito forte. E nós estamos conversando muito esses dias sobre estar assumindo a responsabilidade de cada um. De cada um estar pegando na ponta da arca e ajudando o irmão a atravessar a terra que nós precisamos atravessar. Isso não sozinhos, mas juntos. Amém? Um pelo outro e o outro por um. O livro de Esdras mostra um homem também santo. Esdras era um estudioso da palavra. Esdras era alguém que olhava para a lei de Moisés, sabe, com brilho no olho. Ele tinha prazer em viver aquilo, e aquilo juntava ele com Deus. Então ele colocou a sua vida toda nisso. E Esdras teve uma preocupação. Como um homem de Deus, de fazer com que o povo voltasse à fé. O povo cativo, que agora tinha a promessa de Jeremias ali, se realizando, você entendeu? Está sendo tudo construído, mas os sacerdotes, eles olhavam para o templo, estava lá, mas só que não tinha aquela unção. Só quem viveu sabe. Eu já vivi coisas, irmãos, que às vezes eu pergunto: Senhor, por que o Senhor não faz no meio dessa geração? E Esdras estava olhando para aquilo ali. Simplesmente tudo estava sendo construído, mas a fé dentro de você. E abra comigo Esdras 7:10. Será que nós vamos passar a vida todinha dentro de igreja e nunca vamos ver um aleijado andar? Um morto ressuscitar? Será que você vai viver o evangelho todinho e nunca vai ter a graça de ver um anjo? Você já viu um anjo? Eu vi um anjo. Nós nos reunimos em oração na casa de um irmão. Um anjo chega no meio daquela oração e se ajoelha entre nós. Aquele ser mudou todo o ambiente. As asas dele tocavam o céu, estando dentro de casa. Eu não sei te explicar. Ele não orava, ele só observava o que a gente estava fazendo. E diante da oração que a gente fez, quando a gente disse amém, as asas dele ligavam o céu ao corpo e foi levado. Muito rápido. Eu ímpio, irmão, ímpio, sem conhecer a Jesus, mas Jesus já me conhecia.
Fui visitado nesse lugar que você está, pela presença dele, e fui curado de depressão. Porque eu pensava em me matar por causa da morte da minha mãe. Uma presença que não foi erguida por religiosidade, porque eu não estava pensando em religiosidade, nem era religioso. Eu era um ímpio, morrendo. E simplesmente fui visitado pelo Espírito de Deus, sem saber que era o Espírito de Deus. Por causa das histórias que a gente ouvia, que os velhos contavam, eu achava que aquela visitação era minha mãe. E quando eu sentia a presença de Deus dentro do meu quarto de madrugada, eu apenas chamava pelo nome dela. E aquela presença ia saindo, andando, e eu andando atrás dela. E naquela noite eu fui curado. Muitos anos depois eu me converti. E dentro de uma reunião de oração, 2 irmãs responderam ao mesmo tempo a algo que ninguém sabia. Eu não tinha contado para ninguém, porque esse tipo de conversa, quando a gente não é crente, a gente não conta. Porque senão o povo vai dizer que a gente está ficando doido, está vendo alma. E as irmãs falaram assim ao mesmo tempo: você lembra aquela noite que eu te visitei e te curei? Porque eu tenho uma obra na tua vida. Eu fico me pensando, queridos, quando é que a gente vai viver isso de novo? Porque o templo está aí. A gente canta, a gente toca, a gente lê Bíblia. Mas será que não estamos como aquela maçã? Por que que o Senhor não nos visita? Por que que os anjos não cantam para nós? Esdras capítulo 7, versículo 10. Aleluia, diga aleluia. Esdras 7:10 vai dizer assim: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. O que foi que Esdras fez? Preparou o seu coração. Quando a gente prepara o coração, Deus começa a mover céus e terras para se revelar a nós. Querido, não é Deus que se esconde. É nós que fazemos como Adão. Pecamos por afastamento. Porque outras coisas têm ocupado o lugar do Senhor. Esdras chegou ali, o povo estava distante. E ele já tinha, ensinado tudo, falado tudo, mas o povo estava distante. Ele visitou e de repente alguém começou a contar: olha, o povo está vivendo em mistura. Está lá no capítulo 9, passa o capítulo 9. Acabadas, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos dessa terra, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim misturou a semente santa com os povos dessa terra. Nós misturamos a semente santa, os nossos comportamentos, com o comportamento dessa terra. Quantas vezes, querido, nós fazemos as mesmas coisas, gostamos das mesmas músicas, usamos as mesmas roupas, assistimos as mesmas séries, os mesmos filmes, sem ter nojo. Porque havia um tempo de arrependimento. Quando a gente pecava, a gente chorava, se arrependia e dizia: ai de mim. Hoje não. Hoje a gente está crescendo, a gente está se teologando, a gente está informado demais, lê pouco a Bíblia e assiste muito teólogos, e acaba que fica com tanta informação.
mas sem nenhum testemunho. O que Esdras fez? Esdras, quando ouviu isso, Esdras rasgou a roupa, porque era o sinal de dizer: eu não aceito isso. Eu não aceito eles estarem desse jeito, porque eles estão levando costumes errados, eles estão se misturando com idolatria. Sabe o que demonstra isso? Demonstra que Esdras teve uma dor, porque tudo o que ele queria era celebrar a promessa. Tudo o que ele queria era viver o que Jeremias tinha falado. Não um templo construído. Querido, um templo construído não é nada se você não estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Entenda. Esdras queria viver isso. Eles passaram muito tempo no cativeiro, era libertação, era tudo o que eles precisavam ouvir. Eles iam ver o que Moisés falava acontecendo ali com eles. Eu também quero ver o mar se abrir, eu também quero andar sobre águas. Jesus, eu também quero que o Senhor me visite de madrugada. Esdras olhou para aquilo e encontrava totalmente algo contrário ao que ele tinha pregado. Havia uma mistura. Nós olhamos e vemos a construção do altar, nós olhamos e vemos a construção do templo, nós olhamos e entendemos os mandamentos, mas estamos vivendo da bondosa e poderosa mão de Deus? Porque ela existe, irmão. Ela existe, a bondosa e poderosa mão de Deus, que faz homens fazerem o que não querem fazer, como fez Ciro fazer no início desse livro. A bondosa e poderosa mão de Deus existe, mas para ela ser visível, exige uma posição, alguém fazendo a diferença. E no capítulo 9, lá no final, Esdras começa a orar, a chorar. Eu vou ler só do 15, diz assim: ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois ficamos em escapos, como hoje se vê. Eis que estamos diante de Ti, e no nosso delito, porque ninguém há que possa estar na Tua presença por causa disso. Estava tudo bonitinho, estava templo no ar-condicionado, estava cadeira acolchoada, estava instrumento tocando, tinha mídia, tinha tudo, mas não tinha mais o que os passados homens de Deus falavam. A presença. E Esdras chegou ali e viu a resposta, é por isso. Eles estão misturados. Tem gente que acha que não precisa mais casar. Tem gente que acha que pode transar com a namorada toda hora. Tem gente que acha que não precisa mais santificar filho. Tem gente que acha que... Querido, existe algo entre você e o Senhor. Simplesmente faça o que tem que ser feito, e a bondosa mão de Deus estará sobre você. Ah, mas eu não tenho. Tem. Use sua fé. Tem. Eu profetizo em nome de Jesus que essa igreja, no ano de 2026, vai ser a igreja que vai contar muitos testemunhos. Muitos, de Deus abrindo portas. Que você vai dar um passo e Deus vai botar o chão. Se não botar chão, você anda sobre águas, não tem problema. No capítulo 10, a posição de Esdras faz a diferença. Fala comigo, posição faz a diferença. Diante de um povo que estava ali sob a sua responsabilidade. E orando Esdras assim, e fez essa confissão, e chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e mulheres e de crianças, porque o povo fazia o quê? Chorava
com grande choro. Como é que o povo vai se arrepender se a gente não fala mais de pecados no altar, porque ofende? E nós estamos aqui. Podia estar em casa, assistindo Fantástico. Existe Fantástico ainda, gente? Podia estar em casa assistindo Fantástico. Amanhã você trabalha, está cansado, está aí se segurando para não cochilar. Eu tenho certeza que se você está cochilando aí, é porque você não está sentindo a poderosa presença de Deus. Ah, pastor, a culpa é sua. Não, é nossa. É minha não, é nossa. Se a gente tivesse jejuado mais, orado mais, lido mais, se consagrado mais, Ele estaria se revelando mais, porque Ele permanece aqui. E isso eu posso te afirmar, porque senão essa casa já teria fechado. Esdras toma uma posição, e diante da posição dele, aqueles homens choram. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus. Nós casamos com... Aqui tem mulheres estranhas, irmão, mas eu vou mudar, eu vou botar assim: nós casamos com coisas estranhas. Nós casamos com coisas estranhas, porque casamento quer dizer aliança, relacionamento. Com pessoas que pensam diferente, nós andamos com pessoas que pensam diferente. Ele disse: nós. Fala comigo, nós. Ele não disse vocês. Achei isso tremendo. Esdras ali se levanta e não vai chegar para o povo dizer assim, ó: ei povo, bora se arrepender, bora. Ele já não tinha falado dos mandamentos? Está tudo lá. Ele rasgou a roupa em protesto, foi para a frente do templo, olhou para o céu e buscou a quem podia ajudar. Ele disse: Senhor, nós estamos em pecado diante de Ti. Nós. Ele tomou a responsabilidade. E o que Deus fez? Moveu o coração do povo a reconhecer o líder que Esdras era. Ei, pai, mãe, os teus filhos têm que reconhecer o líder que você é. Ei, marido, tua esposa tem que reconhecer o líder que você é. Ei, esposa, teu marido tem que reconhecer a mulher sábia que você é. Seus filhos têm que te ver em oração, porque senão eles vão ver a prostituta e vão imitá-la, porque é sedutora. Ah, eu não vou proibir a minha filha de fazer não sei o que. Você não proíbe porque não tem moral. Se você tivesse moral, você falava e ela obedecia. Porque eu estou com quase 50 anos, meu pai com 81 anos, hoje ele ainda fala, ainda baixa a orelha. E ele não é crente não. Moral, sabe o que é moral? Integridade. Deus move o coração para reconhecer Esdras como líder. Lá no capítulo 10, versículo 4, vamos ler, diz assim: olha aí, o cara chega diante, o povo chega diante de Esdras e diz assim: levanta-te, olha isso, levanta-te, homem de Deus, pois te pertence este negócio. Algumas traduções vai dizer assim: levanta-te, porque é de tua responsabilidade. E nós seremos contigo. Esforça-te e fazes conforme o que o Senhor colocou no teu coração. Aleluia. Diga aleluia. Eu posso dizer uma verdade para você, você não fica chateado não? Deus procura gente responsável. Deus procura gente como Ageu e Zacarias, que se responsabilizaram a construir o templo, e o povo ficou apaixonado, começou a construir também. Deus olha para as pessoas responsáveis e escolhe essas pessoas para viver milagres.
Posso ouvir um amém? Pode dizer aleluia, meu irmão? Ou você não vai se posicionar? Suas decisões, por causa dela, você verá a bondosa mão de Deus. E por causa da responsabilidade, você será exemplo para todos aqueles que ainda não experimentaram da veracidade da presença de Deus. Seu testemunho gera transformação, meu irmão. Você entende? A palavra é maravilhosa, ela liberta. Mas o testemunho gera revelação, gera transformação, gera cura. Nós devemos nos levantar, já estou terminando, como pessoas responsáveis, assumindo as nossas responsabilidades diante de Deus, mas também diante de todos. Abra comigo Romanos 8, 21. Romanos 8, 21. Aleluia. Romanos 8, 21. Diz assim a palavra do Senhor: na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão e da corrupção, para que ela possa experimentar a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aleluia. Eu vou ler de novo. Na esperança de que também a mesma criatura, eu e você, seremos totalmente libertados da corrupção para viver a liberdade da glória dos filhos de Deus. Os filhos de Deus têm liberdade para curar enfermos. Os filhos de Deus têm liberdade para expulsar demônios. Os filhos de Deus têm autoridade para pregoar o evangelho da salvação e da paz. 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores, como de parto, até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará se está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Diga aleluia. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Alguém pode dizer aleluia? Aqueles que são chamados para o seu decreto, ou para o seu conserto, ou para os seus mandamentos, ou para viver dignamente diante dele. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Fala para o irmão do seu lado: é você, sou eu, somos nós, vivendo a plenitude dos filhos de Deus.
Ele nos chamou, querido. Ele nos justificou. Ele não chegou diante de Deus e pediu desculpa. Ele chegou diante de Deus e disse: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Sabe o que significa isso? Não é desculpar. É dizer assim: se eles soubessem qual é o preço, eles não faziam o que eles estão fazendo. Esse é o problema. Talvez você não saiba o preço que o seu casamento paga por alguns comportamentos. Talvez você não saiba o preço que o seu marido paga, mulher, por alguns comportamentos seus. Talvez você não saiba o que a sua esposa paga, homem, por alguns comportamentos seus. Talvez nós, como igreja, não sabemos o porquê o Senhor ainda não se revelou para nós. Mas se nós tivermos hoje a consciência de que Deus não nos desculpa, Ele nos perdoa, nós nos chegaremos a Jesus e teremos a atitude de mudar de vida. E não mais vamos nos afastar de Deus e não mais vamos aborrecer o nosso próximo. Mas vamos arcar em responsabilidade, lutar por Deus. Fala comigo, lutar por Deus, para continuar íntimo dele. Lutar com quem? Comigo, todo dia. Lutar por Deus, por Ele, porque eu sou apaixonado por Ele. Tem um louvor que diz assim: ah, que saudade da tua presença. Você já chorou na presença de Deus? Talvez você esteja com saudade. Os músicos podem vir, mas hoje nós somos chamados a assumir a responsabilidade de lutar por Deus e nos colocar no lugar do próximo. Aleluia. Sabe o que o Senhor diz para nós? Santifiquem-se, porque farei maravilhas no meio de vós. Esse ano é o ano de você pensar em tudo que é necessário para que você reconstrua o altar, o templo, mas principalmente reconstruir o relacionamento com o Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, sem ti nada sou. Nada é melhor do que ouvir tua voz me chamando de filho. Acho que foi o Ricardo que cantou essa música um dia, não foi, cara? Acho que tem uma que é parecida com essa aí que o Mateus canta. Canta aquela que é parecida com essa, pode ser também. Vamos ficar de pé, igreja, vamos orar em nome de Jesus. Oh, Deus maravilhoso. Vai, irmão, vai. Você pode dizer assim: Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, aumenta a minha sede, aumenta a minha fome. Para mim parar de dar desculpas. Aleluia. Me acorda de madrugada, me joga para fora do barco, me bota dentro da fornalha ardente, mas me faz ver a tua presença. Aleluia. Você tem medo, irmão? Medo é uma casa cheia de paz, mas por dentro você está em depressão, em ponto de colocar a corda no pescoço e tirar a sua vida. Nunca viveu isso? É porque você não sabe o que é sentir falta da presença de Deus. Nada mais consegue tomar o lugar dele. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, Nada encontrarás de bom. Oh, aleluia. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão.
Do início, mais uma vez, vai. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada, nada, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dai-me um novo coração. Cante. Um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me, ensina-me a amar o meu irmão. A fazer o quê? A olhar com os teus olhos e perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, sentir todo teu. Se você quiser agora dobrar o seu joelho aí no lugar que você está, ou se você quiser vir até o altar, chorar um pouco, talvez apenas dizer ai de mim, apenas falar isso, ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu tenho visto o Senhor. Eu tenho visto o Senhor. Eu tenho visto. Isso, comece a orar agora. Comece a entregar a sua vida a Jesus. Peça perdão pelos seus pecados. Perdão pelo seu afastamento. Perdão pelas suas friezas. Perdão pela troca. Talvez você tenha trocado, Senhor, por mágoas, por ressentimentos, por ego. Talvez você seja aquela pessoa que não consegue aguentar nada e toda vez troca o Espírito Santo por outras coisas. Mas o Espírito Santo está aqui essa noite dizendo: deixa eu ir para casa com você, que eu faço essa depressão ir embora. Deixa eu ir para casa com você, que eu tiro essa raiva de dentro de você. Desfaz esse teu casamento com o pecado, com as coisas que não te convêm. Desfaz.
Manda embora todos os filhos do pecado, todos os filhos do pecado. Manda embora toda dor. Manda embora agora toda mágoa. Manda embora agora. Diga, Senhor, estou com saudade, Senhor. Eu estou com saudade, Senhor. Com saudade da tua presença. Você que nunca mais chorou, chore na presença de Deus. Deixa Ele lavar sua alma. Oh!
expulsar. Pastora, me chama pra perto. Pastora Patrícia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Quebranta o nosso coração nessa noite, Espírito Santo. Tu tens liberdade nesse lugar, Senhor. Ah, Deus. Ah, Paizinho. Coloca dentro do nosso coração, Senhor. Coloca um fogo, Senhor, queimando de saudade de Ti, para que nós voltemos, Senhor, a buscar mais a Tua presença, para que nós voltemos, Senhor, a ter mais fome da Tua presença, a ter mais sede, Espírito Santo, de Ti. Ah, Senhor, nós não queremos somente ver isso acontecendo com o irmão, nós queremos também sentir. Nós queremos ver o Teu mover, o Teu agir na nossa vida, Pai, no nosso meio, Espírito Santo. Mas nós sabemos, Senhor, que muitas vezes não acontece porque nós não buscamos. Porque nós, Senhor, não temos mais sede, mais tanta fome nem sede desde quando do início, quando nos convertemos e quando conhecemos a Ti. E o amor foi esfriando, esfriando. E muitas vezes nós esperamos que o Senhor venha com uma varinha mágica e coloque um fogo queimando dentro de nós. Se nós é que temos que buscar o Senhor, mesmo se não tivermos vontade. Mesmo quando acordar pela manhã, se eu não tiver vontade de fazer meu devocional, eu preciso. Não é ter vontade de fazer, é precisar, é a necessidade de fazer o meu devocional todos os dias. Igreja, esse é o nosso foco da nossa vida. A igreja não é aquilo que o mundo oferece para nós. A igreja não é isso que Deus espera que nós façamos. A mesma coisa que o mundo faz não é sobre isso, igreja. É sobre
consegue sentir essa presença que encheu essa taraias. Você consegue sentir, igreja, essa presença? Aproveite essa presença. Ele está aqui nessa noite. Seja cheio, igreja, da presença do Senhor nessa noite. Igreja, sinta essa presença. Seja encharcado com essa presença nessa noite. Encharca, Espírito de Deus. Que presença é essa, Pai? Batizado com o Espírito Santo. Você deseja ser revestido do poder nessa noite, igreja? Talvez você ainda está frio porque você tem se afastado da presença daquele que tem todo o poder. Mas o Espírito Santo está aqui nessa noite. E se você quiser ser revestido com o poder do Espírito, busque agora, em nome de Jesus. Busque. Diga: Senhor, me batiza. Espírito Santo, me batiza. Me batiza com fogo e poder. Me batiza porque eu quero fazer tua vontade. Me batiza, Senhor. Eis-me aqui nessa noite. Me batiza. Oh, Deus, me reveste com o teu poder nessa hora, em nome de Jesus. Busque essa presença. Busque. Oh, Espírito de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Vem com o teu fogo. Vem com o teu fogo, Espírito Santo de Deus. Espírito de Deus, enxacha-nos. Espírito Santo.
igreja, em nome de Jesus. Queria só minha Bíblia. Amém, glória a Deus. Gente, que coisa maravilhosa. Que presença maravilhosa. Você sabe que esses momentos, ele não só acontece dentro da igreja, nos cultos. Você pode ter um momento como esse, no seu quarto, sozinho com o Senhor. Sabe, é muito maravilhoso a gente se reunir, a gente está aqui nesse momento sentindo essa presença. Mas eu quero te dizer, igreja, que não busque somente quando você estiver na igreja. Busque principalmente na sua casa, no momento do seu devocional. O Senhor pode te batizar com o Espírito Santo naquela hora. Porque o Espírito Santo não precisa de plateia. Ele batiza você em qualquer lugar, assim você esteja com o coração queimando dentro de você. Por essa presença maravilhosa. Faz o teu devocional todos os dias. Começa um ano diferente, mas termina da mesma forma que você começou. Diferente, buscando mais da presença do Senhor. Sabe, a nossa vida é tão corrida que se a gente fosse deixar levar pela nossa vida, a gente esquece do nosso momento com Deus. E aí tudo toma o lugar do Senhor. O trabalho, a casa, filhos, tudo toma o lugar do Senhor. Coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Amém? Que você possa ter momentos maravilhosos na presença do Senhor. E você não precisa de pastor, você não precisa de ninguém, é só você e Deus. Isso é maravilhoso. Amém? Vamos para o momento do dízimo das ofertas. Você que vai dizimar e ofertar nessa noite. Eu queria ler só um versículo com você, que ele já é bem conhecido, está lá em Provérbios 16, 3, que fala assim: confie ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. É um versículo que a gente vê muito, esse versículo, em todos os lugares. Mas é um versículo que ele deve falar muito ao nosso coração. Porque a Bíblia fala que nós devemos confiar no Senhor, confiar ao Senhor tudo que nós vamos fazer, tudo que nós fazemos. E muitas vezes, quando chega na hora das finanças, na hora de tratar as nossas finanças, nós queremos fazer do nosso jeito, dos nossos planos, nossos projetos. Nós queremos fazer da nossa forma e não é assim. Porque todas as vezes que nós fazemos da nossa forma, do nosso jeito, não dá certo. O que a gente faz? A gente muitas vezes pergunta: Senhor, por que aconteceu isso? Por que eu não fui bem sucedido nisso? Aí você começa a olhar para os ímpios prosperando e você olha para você: Senhor, mas sou tão fiel ao Senhor. Por que não deu certo? Porque na maioria das vezes você foi fazer de acordo com a sua vontade, não a vontade do Senhor. Você não confiou primeiro ao Senhor. Você primeiro confiou a sua própria força, a sua própria inteligência. E você não colocou diante do Senhor os seus planos, os seus sonhos. Sabe? E aqui fala, é tão interessante esse pequeno versículo que diz que nós temos que confiar ao Senhor tudo o que você faz. O seu dinheiro que você recebe, o seu salário. Como você planeja, como você faz com o seu salário? Por que o meu salário não dá para nada? Por que acaba no instante? Por que não sobra? Não sobra, gente, nunca sobra. O que vai realmente fazer a diferença é quando você se organiza. Você organiza seu dinheiro e você confia ao Senhor tudo aquilo que você tem planos para fazer. E os seus planos só vão ser bem-sucedidos quando eles estiverem diante do Senhor. O seu trabalho, suas finanças, tudo que você for fazer. Tudo. Ah, Senhor, eu tenho um sonho. Queria juntar um dinheiro para me comprar isso.
Coloque diante do Senhor. Senhor, mas o meu trabalho está tão ruim, eu queria mudar de emprego. Coloque diante do Senhor. Ah, Senhor, mas eu queria que sobrasse mais. A palavra aqui ela é muito clara. Confie ao Senhor tudo que você faz. Tudo. Aqui não diz algumas coisas, ou só isso, ou só aquilo, não. Tudo o que você faz, confie ao Senhor e os seus planos serão bem-sucedidos. A palavra é clara e não tem mais o que falar. É só isso. Confie ao Senhor e você vai ser bem-sucedido. Amém? Você que vai dizimar e ofertar nessa noite, vamos ficar de pé mais uma vez para a gente agradecer o Senhor. Agradecer porque nós estamos na casa dEle, temos a oportunidade de dizimar e ofertar ao Senhor. Tudo que vais fazer. As promessas e tudo que és, você pode tirar esse momento para agradecer ao Senhor por tudo que você tem. Seu envelope, seu dízimo, a sua oferta. Se você não vai dizimar nem ofertar, levante sua mão. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque nós reconhecemos que nada somos e nada temos sem o Senhor na nossa vida. Se temos um trabalho, se temos o alimento, se temos um teto, se temos uma família, nós sabemos, reconhecemos que tudo foi o Senhor que nos deu. Nós te agradecemos, Pai, porque Tu és santo, Tu és maravilhoso, grandioso, porque Tu és fiel para conosco. Mesmo quando somos infiéis contigo, o Senhor continua sendo fiel. Nós te agradecemos pelo Teu amor por nós. Te agradecemos, Senhor, por cada dízimo, cada oferta que vai ser entregue no Teu altar nessa noite. Que como semente elas venham se multiplicar, Senhor, na Tua casa, para o mantimento da Tua casa, Senhor, e na vida de cada um dos Teus filhos, aqueles que são fiéis a Ti. Que o Senhor possa fazer multiplicar cada vez mais as finanças do Teu povo, dos Teus filhos, para que cada um seja testemunho, Senhor, do Teu poder e dos Teus milagres. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode trazer seu dízimo, a sua oferta. Agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Levante as mãos. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço,
porque essa noite tem sido uma noite de mudança na nossa vida. E diante do Teu Filho amado, Jesus Cristo, e diante do Teu Espírito, que é Espírito transformador, nós podemos receber a graça do arrependimento. E diante disso, nos arrepender e voltar a Ti. Senhor, Tu és bom. E nós Te amamos. Você pode dizer isso? Senhor, Tu és bom. E nós Te amamos. Eu Te abençoo no amor do Pai, na graça do Filho e nas doces consolações do Divino Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas bem forte. Dê um glória a Deus. Dê um aleluia. Abrace o irmão do seu lado. Dê a paz.